Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Olha, eu fiquei um mês e meio mais ou menos parado com as gravações do Mais Que Um. Primeiro porque a gente estava terminando aqui a organização dos estúdios da Bespoke, que depois nós vamos falar muito disso, mas também eu estava precisando dar uma descansada. E nesse meio tempo aqui, eu estive com a Cícera, que eu vou apresentar daqui a pouco, que vai ser minha entrevistada de hoje. Ela veio aqui, a gente bateu papo, falei, gente, devia ter gravado, devia ter gravado aquela primeira porque a gente ficou batendo papo aqui horas. Foi bom, né? Mas é bom que a gente foi se conhecendo. E eu queria que, primeiro, se você se apresentasse, falasse quem é a Cícera. E eu gosto que você comece a contar a sua história lá do início, sabe assim, ó, quem eu era como criança, porque, como que eu vim parar aqui, como que eu comecei minha vida profissional, para depois a gente entrar nos nossos assuntos centrais. A gente vai falar um pouco hoje de empreendedorismo, vamos falar de treinamento, de desenvolvimento, de gestão de pessoas, vamos falar de muita coisa aqui. Muita coisa. Então, primeiro, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui e conta a sua história pra gente. Eu gosto de causos. Obrigada eu pelo convite. E causa é uma coisa que eu adoro contar. Diz que contar histórias é muito bom, né? Sim. Prende a atenção das pessoas. É o tal do storytelling. É. Mas eu, como sou mineiro, eu falo causa. Causa. Eu tenho minha família lá em Minas, né? Também, assim, não sou mineira, mas minha família é do norte de Minas. E aí as minhas primas, um dia eu falei assim, eu vou mudar pra cá. Eu falei, não, você tá louca? Quem que vai contar os causos pra nós no final do ano? E quando a gente chega no final do ano, eu fico contando aquele monte de história do ano inteiro. E é muito bom. Então eu vou começar pela minha história. Como eu disse, né, minha família é mineira. Mas de pequena, meu pai casou e veio morar aqui no estado de São Paulo. E a gente morava numa fazenda, no interior, ali perto de Guariba. Então, a metade da minha infância foi ali, depois que a gente mudou aqui para a região de Ribeirão Preto. Então, quando você falou assim, eu queria que você contasse desde pequenininha, e essa semana mesmo eu estava fazendo uma mentoria, e aí minha mentora falou assim, Cícera, pega uma foto sua de pequena e coloca na cabeceira da sua cama e começa a conversar com ela, né? Sim. Começa a ver, assim, falar pra ela, olha, da onde que você saiu, o que que você tem hoje, porque às vezes a gente esquece, né? Eu acho que tem um problema, depois a gente vai falar mais sobre isso também, quando estivermos falando da parte mais, né, da nossa conversa. A gente às vezes esquece de comemorar as pequenas vitórias, sim, né? Quando a gente está trilhando um caminho, seja do empreendedorismo, seja da própria carreira, tem aquelas pequenas vitórias que às vezes a gente precisa, né, comemorar. E às vezes a gente esquece de onde veio, né? É importante, sim, concordo com você. E esse momento de se sentir realizado... Não tem problema, pode seguir. Essa parte da gente se sentir realizado, a gente se sentir bem com a gente mesmo, é uma parte de desenvolvimento pessoal, né? Sim, claro. A gente só consegue ser bom no que a gente é hoje se a gente olhar para trás e falar assim, nossa, o que que eu fiz? Eu conheço tanta gente, Fabiano, que eu já dou treinamento já faz um tempo, e às vezes eu tô diante de um cara assim gigante, que eu vejo ele como gigante, e ele se enxerga pequeno. Você sabe, isso tem até um nome na psicologia, né, que a gente chama de síndrome do impostor, sim, né? Sim. E você sabe que eu tive um episódio muito interessante sobre isso. Em 2006, 2005 para 2006, eu fui aluno da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, que é a escola de negócios da USP, né? Da FEA USP. E em 2009 eu fui convidado para dar aula lá. E a primeira vez que eu entrei para dar aula, num MBA de varejo, eu tinha alunos que eram diretores de empresa, eu tinha alunos que eram empresários e de grandes empresas, não eram pequenas empresas, né? A FIA sempre foi uma escola muito de elite. E aí, no meio da aula, eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Também já me falei, não é? Como os caras estão parados para me ouvir? Para me ouvir, é uma coisa... Verdade. E assim, quando a pessoa, um dia eu tive que falar para um dos meus alunos, falei assim, é como se você estivesse no avião, quando a gente está sobrevoando, né, a gente vê tudo tão pequenininho, e é como se você estivesse mesmo no avião e se olhando pequenininho. Às vezes a gente tem que lembrar disso, né, de onde a gente veio, como você estava contando, porque isso dá valor para o que a gente conquistou. Dá valor. Então eu lembro muito assim, sabe? Eu não tive tantas oportunidades. Eu não tô falando isso porque às vezes a gente vê assim, muita gente que chegou lá, que é o que eu quero ainda, né? Eu ainda me sinto numa parte de realização, de ficar contando assim, eu era muito humilde, eu era assim. Não, mas não é por conta disso, né? Não. Mas sim porque assim, eu lembro de muitas coisas que eu tinha muita dificuldade para ter. Por exemplo, eu fui ter um computador
em 2008, 2007, que eu lembro que era numa época, acho que ainda ia diminuir muito o valor. Tinha saído uma notícia que acho que o governo ia diminuir os valores dos computadores. E eu tava para comprar. Aí o menino que trabalhava comigo falou assim, não compra não, que vai diminuir o valor. Eu falei, não, imagina, eu já esperei tanto tempo e eu queria tanto treinar em casa, porque eu nunca tive aula de informática, meu pai não tinha condições de pagar para mim, sabe? Então, eu queria ter para eu treinar em casa, que eu sabia que aquilo era importante para mim. Mas você sabe que isso que você está falando é importante, assim, eu concordo com você que às vezes as pessoas querem romantizar muito, sim. né? Vim da pobreza e tal coisa. Isso às vezes fica meio forçado, fica meio que uma romantização da coisa. Mas a grande verdade, e o meu foco aqui é sempre falar sobre a trilha das pessoas, o caminho das pessoas, né? O objetivo do podcast é sempre discutir como que você se construiu como profissional, né? E independentemente da pessoa vir de uma condição financeira melhor ou mais difícil, não é isso, né? A construção da carreira, ela é tão complexa, mesmo para a pessoa que teve condições de ter um pouco mais de recurso inicialmente, mas também, né, tem essa... Exatamente. Né? Eu estava pensando, hoje eu estava dando um treinamento e eu vim pensando assim, poxa, como é difícil dar treinamentos para as pessoas que não têm vontade. Então hoje eu vejo assim, às vezes eu dou treinamento para empreendedores, às vezes eu já dou um treinamento para as pessoas que já dona de empresas grandes, diretores. E é muito mais fácil quando a pessoa quer. Porque às vezes eu vou pegar um treinamento que a empresa pagou para aquela pessoa estar ali. Ela não está ali porque ela quer. Ela está ali porque a empresa está pagando. Gente, como que é difícil. A hora parece que não passa. Eu me irrito. Eu chego em casa, eu falei, não quero mais fazer isso porque eu quero ensinar e desenvolver quem quer se desenvolver. Então, é interessante o que você comentou, porque também é uma experiência que eu tive, né? Eu comecei a dar treinamento na empresa, né? Eu vim de uma carreira na área comercial, tinha equipes, eu treinava minhas equipes. E a primeira vez que eu fui dar aula, eu tive exatamente essa percepção que você teve, né? Porque quando eu dava treinamento para minha equipe, a equipe precisa prestar atenção. Eu sou o chefe dela e se ela não prestar atenção... Tá, né? E quando eu entrei... Fingir que tá prestando. Fingir, pelo menos. Quando eu entrei a primeira vez numa sala de aula, de uma graduação, não é isso, né? É uma conquista, você tem que chamar a atenção das pessoas, você tem que, né, fazer com que as pessoas queiram. Realmente são realidades muito diferentes no treinamento. Tá, mas como que é essa pessoa que é lá de Minas, veio para São Paulo, no interior de São Paulo, como que foi o começo dessa vida profissional? Foi o começo da vida profissional? Primeiro, né, meus primeiros empregos foi sempre com a minha mãe. Minha mãe era faxineira. Então, a minha mãe levava eu junto com ela para fazer as faxinas. Sim. E eu lembro que era em troca, não tinha assim um salário, era em troca de roupas. Então, Cícera, você quer uma roupa nova? Então, você vai fazer tal faxina no sábado. E teve um dia, Fabiano, que eu impliquei tanto com a minha mãe, que tinha uma bermuda que estava na moda, e eu queria muito aquela bermuda. Eu falei, mãe, não pode me dar antes? Eu faço a faxina com a senhora, mas a senhora compra antes? Ela comprou, mas o que eu fiz, Fabiano? Eu tava tão louca por causa da bermuda, que eu vim fazer a faxina com a bermuda. Nos primeiros minutos, o que aconteceu? Estragou, lógico. Estragou, caiu água assim, na bermuda, mas eu chorei tanto. A minha mãe, não, eu te dou outra, para de chorar. Até que eu consegui trabalhar sozinha, quando eu fiz antes dos 18, com 17 anos eu comecei a trabalhar no shopping. E foi meu primeiro trabalho. E eu lembro que naquele dia, Fabiano, eu nunca ensinei para as pessoas assim, tem uma coisa que fala assim, finge até ser. Sinta-se até ser. Sim. E aí, quando eu fui contratada, eu me sentia, porque eu estava fazendo técnica e administração à noite. Eu tinha acabado do terceiro colegial, eu estava estudando administração. E eu comecei a falar, não, mas eu estudo administração. Aí o dono do parque, que era no Parque do Gurilão, que é hoje, sabe? Tinha um outro nome, chamava Coney Island Festa. Olha o nome do parque. E aí ele falou assim, já que você estuda e é na parte financeira, vamos colocar você no caixa. E as outras meninas entrou tudo para ficar nos brinquedos. Eu entrei para ficar no caixa. Quando chegou no final da noite, eu não sabia dividir os dinheiros. Eu coloquei tudo numa loja, aquela bagunça. Ele falou assim, você não falou que você tinha experiência? Eu falei, não, eu falei que eu estudava. Experiência é outra coisa. Experiência é outra coisa. Então, por eu me sentir, eu sempre conseguia os melhores cargos nos lugares que eu ia.
Depois... Mas isso tem a ver com confiança também, né? Com confiança, sabe? Eu falava com boca cheia o que eu sabia fazer, que eu estava preparada. Às vezes eu não sabia, eu sei que eu posso aprender e vou fazer. E aí, Fabiano, eu fiquei acho que uns 3 anos trabalhando no shopping. E eu tinha 17, 18 naquela época e eu gostava de sair. Aí eu falava assim, nossa, eu quero arrumar um emprego que não preciso trabalhar de sábado e domingo. Como eu não tinha dinheiro para pagar algum curso para mim, terminou esse de administração, eu comecei a fazer técnica e nutrição. Por quê? Porque eu passei na prova. Que era gratuito, eu passei na prova. Esse é um ponto que depois nós vamos discutir. Então, fui fazer técnico em nutrição. E aí, na hora que eu terminei o curso, eu falei assim, já sou técnico em nutrição, agora eu posso procurar outro trabalho. E eu vinha de manhã para Ribeirão, procurava emprego, e à tarde eu descia no shopping e trabalhava. Aí um dia... eu trabalhando, o telefone tocou, o dono de um restaurante ligou lá no shopping e falou assim, você quer a vaga? A vaga tá aqui pra você. Só que era numa cozinha. E eu só tinha feito técnico de nutrição, eu não sabia como andava a cozinha. Mais uma vez, eu tenho um curso. Eu tenho um curso. E aí ele colocou maior confiança, porque na entrevista eu fui muito bem. E aí... era para assumir o lugar de uma mulher que estava grávida. Só que eu achei que essa mulher ia demorar para ganhar neném, não dá tempo de eu aprender. Fabiano, com uma semana a bolsa da mulher estourou. E eu fiquei sozinha nessa cozinha. Enrolation, aprendi. Aprende. Não é enrolação, assumi essa cozinha. Falei, nossa, dou conta de ficar na cozinha sozinha. E aí depois continuei estudando. Por conta desse trabalho que eu consegui, por ser técnica em nutrição, que eu fui fazer mesmo faculdade e eu tive a oportunidade na minha vida. Se não tivesse feito isso, eu nunca tinha saído do lugar. Isso, 2 pontos que eu queria pegar no que você falou, né? O primeiro, assim, um dos motivos pelos quais eu comecei o podcast é que meu filho, ele está agora com 18 anos, naquele momento da escolha profissional. E os amigos dele iam lá em casa e a gente ia conversando sobre isso, e um falava, eu vou fazer direito, mas é porque meu pai quer que eu faça, mas eu não queria, eu queria fazer tal coisa. E eu vejo que existe uma insegurança muito grande. Você tem 17 anos de idade, você não sabe o que você quer fazer da vida, né? E às vezes a gente tenta coisas loucas mesmo, né? Às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu gostaria de fazer, às vezes porque os amigos falaram que é legal, às vezes porque eu passei na prova, né? E a gente acaba fazendo essas coisas. Mas, à medida que eu fui fazendo as entrevistas aqui, eu fui percebendo uma outra coisa que eu tinha vivido, mas nunca tinha organizado isso na minha cabeça, de que muitas dessas pessoas que às vezes começam profissionalmente por uma conveniência, por um emprego que arrumou, porque os pais queriam que fizesse aquela faculdade ou alguma coisa nesse sentido, chegam em um determinado momento da carreira que falam, tá, legal, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero ir para um outro lugar, né? Sim. E então, como que você... Porque, assim, eu a conheci como uma pessoa que vem da área de treinamento, que trabalhou numa grande empresa, né? Um nome muito conhecido nessa área. Como é que acontece essa área de treinamento na sua vida? Como que aconteceu? Aí, né, fiz a faculdade de administração. Quando eu fiz a faculdade, eu trabalhava no restaurante, na cozinha do restaurante, certo? E aí eu não queria mais ficar ali, porque cozinha, restaurante, também trabalhava que nem uma louca, cansativo. E o que eu queria? Eu queria estar bem arrumada, porque eu via as mulheres que entravam no restaurante, todas de escarpã, arrumadinha, eu queria ser aquelas mulheres. Falei, onde que essas mulheres trabalham? Trabalhavam no banco. Para trabalhar no banco, tem que fazer administração. Dá certo fazer administração. Quando eu estava no meio da faculdade, e eu vi as pessoas que estavam na faculdade já trabalhando em grandes empresas, eu falei assim, eu dou conta também. Eu já estou com 2 anos de faculdade. E se eu pedisse conta e fosse procurar um estágio? Fabiano, pedi conta, sem ter ainda esse estágio, sem ter emprego nenhum. Eu chorava no dia que eu pedi conta e as pessoas falavam assim, Cícia, você foi mandada embora? Eu falei, não, eu pedi conta. E eu arrumei um estágio no Banco do Brasil e esse estágio me pagava 10% do meu salário. O valor que eu ganhava no Banco do Brasil não dava para eu pagar minha faculdade, faltava dinheiro. E aí, Fabiano, mas eu enfrentei, levava R$2 para o banco. Naquela época, o salgadinho Salete custava R$1. Com R$1 eu comia um salgadinho e tomava um suco.
Eu vivi 1 mês, 2 meses. Só que depois eu falei, nossa, essa vida não é pra mim. Fabiano, eu chorava tanto porque o banco que eu trabalhava era na esquina ali da Duque de Caxias. Sim. E o restaurante que eu trabalhava era uns 2 quarteirões pra frente, ali na Alves Cabral. E as pessoas que trabalhavam comigo iam receber no banco. E eu vi eles sacando aquele dinheiro. Eu falei, o que eu fiz na minha vida? Era pra mim estar ganhando muito bem. Sabe, aquilo começou a me... Aí, Fabiano, eu comecei a falar assim, ó, se eu tenho que procurar emprego, vou ter que procurar outro emprego. Passou uns dias, era feriado aqui em Ribeirão, eu fui entregar currículo em Serrana. E aí eu encontrei uma amiga minha que fazia faculdade, falou assim, Cícera, na financeira que eu trabalho, tá precisando. Eu deixei um currículo com ela, no mesmo dia me chamaram. E aí era para assumir a parte de consignado. E eu fui. Eu já me sentia bancária, porque eu tinha trabalhado no banco, estagiária. E eu fui, do jeito que eu me arrumava bem, porque eu queria trabalhar bem arrumadinha. Me colocaram para vender crédito consignado, mas para funcionários públicos. Então, eu visitava médico, professor, de salto. Sempre de salto, sempre bem arrumado. Aquilo eu bati tantas metas, Fabiana, eu ganhei cruzeiro, eu ganhei, assim, às vezes eu chegava no banco, os gerentes estavam esperando, Cícera, você pode escolher qualquer lugar que você quiser sair hoje em Ribeirão pra você jantar, porque você bateu a premiação. Eu levava todo mundo junto comigo, sabe? Foi uma época muito boa. Só que, mais uma vez, eu nunca estava contente, né? Sim. E aí... Que é uma característica do empreendedor também, né? Empreendedor. E aí, estava terminando a faculdade, a gente ia terminar a faculdade em dezembro. Dia 30 de novembro, essa minha amiga que fazia faculdade comigo trabalhava na financeira, né? Ela falou, Cícera, se fosse para abrir uma empresa comigo, você tinha coragem? Eu falei, tenho. Eu falei, quando? Você já estava se sentindo diplomada já, né? Diplomada. Eu falei, quando? Ela falou assim, ai, Cícera, vamos pensar. Eu falei, não, vamos abrir aqui. A gente tinha um livrinho de oração, eu falei, vamos abrir a palavra aqui, vamos ver o que sai e a gente decide hoje. Aí saiu eu, inclusive, achei essa semana no meu celular que eu tinha apagado ela. Se Deus coloca um desejo no seu coração, não acreditar nele é a mesma coisa que não acreditasse em Deus. Eu falei, isso aqui é pra gente fazer, porque se colocou o desejo... Deu o recado, né? Deu o recado. Aí a gente ligou pro nosso patrão, a gente sentou na pracinha com ele, a gente sentou numa praça, tomando sorvete e falou que a gente queria abrir nossa própria empresa. Ele super apoiou, é uma pessoa que apoia a gente até hoje, tem amizade com ele até hoje, mas ele falou, a gente não tem dinheiro para pagar o acerto de vocês. Aí ele estava abrindo uma empresa em Cajuru. Essa empresa saiu pra gente... Também desse mesmo ramo? Parte do acerto, e a gente ficou devendo para ele algumas parcelas. Aí eu falei assim, tá bom, mas que dia? O mês que vem? Ele falou, não, amanhã. Só que esse amanhã, a gente não tinha dinheiro nem para chegar lá. Aí a gente foi conversar no posto de gasolina, pedir para vender gasolina fiado. E deu certo, sabe? No outro dia, ele já tinha contratado 2 funcionárias. Falei, gente, agora eu tenho gente para pagar. Tem aluguel do prédio. Agora não sou só eu para comer coxinha. Não sou só eu para comer coxinha. Fabiano, eu desci do Salto. Eu andava naquela cidade, não conhecia ninguém. Nunca tinha ido lá. Acho que eu tinha ido uma vez só em Cajuru. Entregando papel na rua, conversando com os senhorzinhos, colocava a gente pra dentro. Final de semana a gente ia pra Santa Rosa do Viterbo, Santa Cruz da Esperança. Em 3 meses a gente tinha pago o escritório. Em 3 meses eu já estava encerrando, abrindo outro escritório para atender os funcionários públicos que eu tinha deixado lá. E aí foi assim, foi começando, só que aí eu que treinava as pessoas. Então eu ia contratar alguém e eu comecei a precisar de pessoas. Sim. E eu ia treinar. Comecei a fazer muito treinamento, eu paguei vários anos para fazer um treinamento em Serra Negra. A gente passava o final de semana inteiro fazendo liderança, vendas, PNL, oratória, tudo que tinha de treinamento eu fazia. Fabiano, às vezes eu paro para pensar, eu investi primeiro nos treinamentos, coisas caras mesmo, sim, e eu não tinha nem um carro quitado. A minha casa não era, eu não tinha casa quitada, não tinha nada. Mas tudo que saía, que eu recebia do escritório, ia para fazer os treinamentos. Porque é um investimento. Era um investimento. Sim. Eu falei, eu vou precisar, isso aqui vai crescer, eu vou precisar treinar as pessoas. Sim. Então era eu que treinava, eu que
as pessoas entravam, e eu tenho tanto orgulho, por exemplo, eu vejo no meu Instagram, até hoje, às vezes eu posto alguma coisa, as meninas que eu treinei há 12 anos atrás, há 13, Cissa, obrigada. Sim, sim. Isso é uma das coisas mais fantásticas dessa área, né? Às vezes eu vejo, assim, gente que começou comigo lá, que hoje tem o João Guedes, que é sócios lá da Lago, sabe? Foi um dos meus primeiros funcionários. Sim. Tantos abriu empresa, sabe? Tá bem. Sim, isso é uma... A gente fala, né, assim, tem várias fases na carreira. Tem uma fase, quando você já está mais sênior na carreira, que você desenvolveu muitas pessoas no decorrer da sua carreira. E ver essas pessoas, né, tem muito a ver com aquela história do propósito, né, que vai além do dinheiro. Né? A profissão de professor é muito mal remunerada, a gente sabe disso. Mas, no final das contas, quando você ouve de um aluno, nossa, aquilo que você me ensinou mudou minha vida, aquilo que eu aprendi com você, eu apliquei, né? Isso tem um valor muito grande. É um pagamento afetivo, a gente fala, né? É assim, aquele sentimento assim, nossa, valeu a pena fazer isso. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que é essa história de investir em treinamento. Eu trabalhei muitos anos só com treinamento empresarial, né? Depois eu acabei indo um pouco mais para a área de consultoria, mas de 2009 até 2015, 2016, eu trabalhei muito dando treinamento para empresas. E as empresas, e por isso que eu depois saí da área de treinamento, muitas delas, até grandes empresas, veem o treinamento como um custo e não como um investimento. Então, por que eu parei com o treinamento naquela época? O Brasil entrou em crise, 14, 15, por ali. A primeira coisa que as empresas cortam é treinamento, quando deveria ser o contrário, concorda? Se eu estou no momento de crise, eu tenho que investir nas pessoas que estão aqui agora para trazer mais resultado. Mas é difícil, né? Mesmo as grandes empresas ainda pensam como custo e não como investimento. Sim, às vezes eu penso assim, ó... Não vai ficar com a mesma tosse que eu tô aqui. Eu tô aqui lutando com a minha garganta. Será que as pessoas ficam cegas e olham só para a parte estrutural do negócio? Esses dias eu fui numa cafeteria e assim que eu cheguei a pessoa falou assim, nossa, tá tão ruim, o movimento tá ruim. Eu falei, mas eu passo aqui, tá cheio de gente, tem dia que não tem nem lugar para estacionar. Ah, mas acho que as pessoas estão sem dinheiro para gastar, porque não vai. Eu falei, mas você já tentou agregar valor, treinar uma coisa as meninas diferente para oferecer algo a mais na mesa? Já tentei. Eu falei, nossa, mas já tá no máximo de colocar, porque se tá cheio de pessoas, as pessoas estão aqui, então é fazer essas pessoas consumirem mais. Sim. O mais difícil você já fez, que é trazer a pessoa aqui para dentro. A pessoa. Não, as pessoas estão sem dinheiro. Fabiano, sem brincadeira nenhuma, eu cheguei no lugar 3 horas da tarde. Eu saí às 6 horas da tarde. Eu consegui beber uma água com gás e um salgado. Eu tinha dinheiro para comer mais e estava com vontade de comer mais. Mas o que faltou? Atendimento. Eu vou te contar um caos, já que a gente fala de caos. Eu trabalhei muitos anos numa empresa muito grande de bebidas, a Ambev, não tem problema falar. E num período da minha vida profissional, até hoje estou aqui nessa região por causa disso, né? Eu fui para Campinas fazer uma parte que é atender os clientes de chopp, nas chopperias. Sim. E logo quando eu cheguei, eles falaram, olha, nosso maior cliente em termos de volume é a choperia X. E eu fui lá conhecer eles. E era um barzinho pequenininho. Basicamente, o cara pegou a varanda de uma casa e transformou assim num bar em L, assim. E era o cara que mais vendia chopp na cidade de Campinas. E aí eu falei, preciso entender esse cara aqui, vou sentar aqui e ver. E o que era o segredo dele? Os garçons. Os garçons eram... Tanto que um dos garçons dele, que era o cara mais conhecido, quando ele saiu de lá, ele abriu o bar dele e o bar dele era o bar mais lotado. Então, o atendimento. É o segredo. Eu trabalhei em choperia há 5 anos, né? Que era esse restaurante que eu trabalhava. E até hoje, eu tenho muita amizade com o dono, né?
E às vezes eu sento lá para conversar com ele e tudo que eu aprendi, acho que a maioria de coisas de vendas eu aprendi com ele. Sim. Pense bem, num restaurante. Restaurante, sim, porque... Eu aprendi ali. Você vê muito restaurante, o cara gasta muito dinheiro para abrir e quebra muito rapidamente. Sim. E era a parte, assim, que ele colocava pra gente muito de desafio. Por exemplo, a gente tinha vontade de trabalhar porque a gente tinha desafio, tinha meta, sabe? E era remunerado por isso também? A maior parte do meu salário era de comissionamento. Os 10% da mesa era dividido entre os garçons, né? E aí não só entre os garçons, ele dividia até com a cozinheira, com as pessoas do lanche, porque você ia pagar 10% se a sua comida não veio boa? Sim. E aquilo era assim, dezembro, feira do livro... agri-show, e a gente lutava para trabalhar porque a gente sabia que aqueles meses a gente ia ganhar muito mais. Eu vejo que isso eu vejo como um problema realmente. E aí tem dois lados nessa história, né? Também existe uma necessidade de você reconhecer e remunerar esse profissional. Não adianta eu querer que o profissional faça mais, né, entregue mais, e eu também do outro lado não estou fazendo a minha parte, né, por esse lado. Sim. Então, falta bem esses desafios quando eu vejo da parte de atendimento. É uma coisa que você falou assim, eu parei de fazer treinamento empresarial. Eu gosto, mas é uma coisa que eu penso muito, porque não adianta a gente fazer um treinamento se o dono mesmo não acredita. Então, às vezes, a gente treina ali na frente, mas o problema é na liderança. Eu percebo uma coisa assim, sincera. O treinamento, e principalmente palestra, mais do que treinamento, ele é visto muitas vezes na empresa como uma pílula motivacional, né? Aquela história assim, eu preciso dar um treinamento que dá uma animada no pessoal, mas a própria reação depois dos líderes, do dono, tal coisa, mostram que aquilo ali, esse treinamento não é importante, não. Sim. E aí, isso é meio cansativo não mesmo. O plano de ação, não cobra o que foi falado no treinamento. E não adianta nada você aprender e você não colocar em prática. Sim, perfeito. Então, aquilo acaba não dando resultado. E aí, às vezes, o seu nome vai assim, o treinamento da Cícera não dá resultado. Não. É colocar em prática o que teve do treinamento é que dá resultado. E agora me diz, aí você começou com esse treinamento das suas equipes, mas aí você depois foi para essa área definitivamente. Aí eu comecei muitas pessoas que viam eu treinando as minhas equipes, começou a me pedir treinamentos. Então, comecei a treinar algumas equipes de correspondente bancário mesmo, online. Veio outros correspondentes que viam às vezes meu vídeo, Cícera me treina. Eu comecei a fazer isso. E eu comecei a ouvir da minha equipe assim. Às vezes eu pagava outra pessoa para vir treinar ele, falava assim, não sei porque você paga alguém, sendo que o seu treinamento é melhor. Eles preferiam que eu treinasse eles. Sim. Eu comecei a ver, poxa, tem um mercado aí. E, Fabiano, sabe quando você se encontra? Sim. Quando você tá fazendo duas coisas e fala assim, essa eu faço porque eu preciso, mas essa daqui eu faço porque eu gosto. Sim, entendo perfeitamente isso. Eu comecei a ver que a outra parte era porque eu gostava. E chegou no momento da minha vida que eu pensei assim, até aqui eu fui fazendo o que era preciso. Eu fui escolhendo o que a vida me trazia porque eu precisava sobreviver. Sim. Mas a partir de agora? É aquela transição que eu te falei. Existe uma transição. E depois eu tive uma pessoa que eu entrevistei aqui, que é uma psicóloga, que ela estuda exatamente isso. E ela falou, olha, existe, é muito claro um período, ela estuda um negócio chamado trajetórias de vida, que é um período entre os 35 e os 40, que é aquele momento assim, olha, eu comecei a trabalhar, eu cresci profissionalmente onde eu estava, eu me estabilizei profissionalmente onde eu estava, eu hoje tenho uma condição financeira um pouco melhor, só que agora eu quero fazer o que eu gosto. Sim, né? E eu entendo perfeitamente o que você falou, porque aconteceu comigo uma coisa muito semelhante. Eu vinha da área comercial, eu comecei a treinar equipes, eu comecei a gostar de treinar minhas equipes, e aí eu falei assim, poxa, e se eu transformar isso em algo que eu faço? Né? E esse negócio do treinamento, eu acabei saindo dessa área, não porque eu queria, porque eu amo treinamento, mas eu saí porque o mercado ficou muito pequeno. Porque é aquela história, entra em crise econômica, parece que as empresas não querem investir em treinamento.
Mas hoje eu vejo que isso está voltando, porque hoje nós estamos naquela situação do mercado de trabalho, mercado de recursos humanos, em que as empresas estão tendo dificuldade de contratar pessoas. E quando ela tem dificuldade de contratar pessoas, ela tem que desenvolver as pessoas que ela tem. Estão lá dentro, né? Com certeza. Também vejo muito isso, pelas oportunidades que tem no mercado, sabe? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Cícera, mas o que você... Eu não sei, às vezes eu falo até pro Vinícius. O Vinícius fala assim, o que a gente vai colocar aqui? Até você me perguntou, acho que foi ontem, Cícera, pra gente fazer o podcast, o que eu coloco aqui? Eu falei, gente, é mentoria, é consultoria, é treinamento, é só estratégia, porque uma coisa também, penso demais em resolver o problema ali das pessoas, havia um monte de ideia na minha cabeça que dá para transformar em negócio. E como eu tô de fora, Fabiano, eu não tô ali na bagunça que tá a cabeça do empreendedor ali na empresa, eu consigo ver a oportunidade que ele não consegue ver. O trabalho do consultor é muito esse, né? O trabalho do consultor é trazer essa visão externa para o negócio que muitas vezes a pessoa não consegue porque ela tá lá dentro. Ela tá tão envolvida no problema que ela não vê. Ela não vê, ela não enxerga o que tá ali na frente dela. Eu até gravei um vídeo esses dias falando de um cliente que eu estava dando mentoria. Ele é lá da região de São Paulo. Ele pagou 4 encontros. No segundo encontro, ele fez os 2. Aí, para marcar o terceiro, ele me respondeu assim, Cícera, tudo que a gente falou até aqui, eu coloquei em prática. E começou a dar muito certo. Agora eu não tenho tempo mais para fazer as outras 2, não vou fazer mais não. Parou. E era coisa simples. Sabe quando você vai falar de região que ele deve atuar, como ele fazia a rota dele de atendimento, como organizar, de parcerias que ele podia fazer. Mas você sabe que isso é um ponto importante. Quando você vê a pessoa que é empreendedora, que quer buscar empreender no seu negócio, as pessoas têm eu trabalhei muitos anos no Sebrae dando consultoria e eu aprendi isso lá. A pessoa acha que tocar um negócio, se ele sabe fazer algo especificamente, ele sabe, por exemplo, fazer um produto específico, um serviço específico, ele acha que ser empreendedor é só isso. E não é. Não é. Né? A gestão é muito mais complexa do que aquela atividade específica. A gente vê, por exemplo, cabeleireiras. É um negócio que dá um dinheiro enorme e a maioria delas está quebrada. Porque elas não sabem organizar o negócio delas. Sim. Elas têm clientes super fiéis, mas elas não exploram essa fidelidade. E isso você pode olhar para restaurante, você pode olhar para uma série de outras coisas. E falta, e às vezes para você que tem uma visão estratégica, que já trabalha com isso há muitos anos, o que você está falando é óbvio. Você fala, não, mas é óbvio, isso aqui é simples. Mas para a pessoa, você fala, nossa, eu nunca pensei nisso na vida. E aí que está que eu falo assim, aí que está meu ganho, né? É ver assim, nossa, é uma coisa que eu vejo como simples, mas eu posso orientar as pessoas e ela ganhar muito dinheiro em cima disso. Igual você falou de cabeleireira, olha que coisa. Essa semana mesmo, a gente postou um caso de uma cabeleireira que eu estou atendendo duas cabeleireiras. Uma é transista e a outra é uma cabeleireira de mais de 30 anos de mercado. Na hora que eu olho a gama de clientes que ela tem, pensa bem, de 30 anos. Nossa, a fidelidade é absurda. As pessoas vão onde ela estiver. Onde ela estiver. E aí, uma pessoa dessa chega e fala assim pra mim, tem dia que eu tô com a minha agenda vazia, eu fico doida. Como que essa pessoa pode demorar isso? Não, o que me choca, por que eu citei esse exemplo? Eu dou a disciplina empreendedorismo em algumas faculdades, né, na FATEC, em outras instituições também. E eu sempre faço com que os alunos vão buscar empresas para eles darem uma consultoria para essa empresa, dar uma organizada nessa empresa. E aí foi surgindo um salão, outro salão, um salão de barbeiro, outra coisa, e é um negócio que assim, eu sempre meio que indico para as pessoas, busca lá um salão que vai dar negócio. E fui estudando um pouco isso a partir dos alunos trazendo as realidades. É absurdo, porque assim, fatura muito bem, fatura alto, tem uma fidelidade muito grande, mas há uma desorganização absurda. Elas não sabem como é que forma preço, elas não sabem separar o dinheiro pessoal da empresa, não sabe que tipo de investimento tem que fazer. E aí quebra com um negócio que fatura muito. Um negócio que fatura muito. Não é o negócio, é a pessoa que está de trás do negócio, exatamente. Se você não olhar para isso assim, como que eu posso fazer dinheiro disso daqui?
O meu mercado, que eu fiquei 15 anos de crédito consignado, é um tô rico, tô pobre muito grande. Sim. Era uma montanha-russa muito grande. E a empresa que eu tive ainda tá, né? Até hoje aberta, que eu vendi a metade, a minha ex-sócia ficou. E muito bem, graças a Deus. Mas a gente passou tanto perrengue, mas era na hora do perrengue pensar assim, o que eu posso vender agora? Porque o governo falava de noite, amanhã não pode vender isso, é como se você vendesse um copo. Se o mercado hoje fosse copos, amanhã você tem que vender taça. Sim. E aí depois de amanhã você tem que vender prato. Sim. Toda hora mudava o negócio. E aí toda hora eu tinha que procurar estratégia nova. Tinha dia que eu ficava assim, o que eu vou vender agora? Mas graças E às vezes nem é o mesmo cliente, nem né? era o mesmo cliente. E eu tinha que procurar fora. Inclusive eu sou corretora de seguros. Eu fui tirar a SUSEP, porque eu falei, agora se o crédito consignado acabar, eu vou vender seguro de vida. Eu vou vender consórcio. Fabiano, eu fui vender seguro de vida, eu estava grávida de 7 meses. E aí eu comecei a vender para minha mesma carteira, para os meus aposentados. Dos consignados. Só que eu falei assim, o pessoal vem aqui, comecei a perceber, buscar dinheiro emprestado. Como que ele vai assumir uma parcela a mais de um seguro? Não é o mesmo cliente. Eu comecei pra rua, fazer visita para médico, para advogado, para dentista. E eu com aquele barrigão na rua, sabe? Sim. Aí teve um dia que eu vendi um seguro, porque eu cheguei assim na porta do consultório. Primeiro você me dá um copo de água? Mas como? Grávida, assim, eu com 7, 8 meses. Mas você tá louca, aquele sol. Aí eu acho que a pessoa falou, vou comprar Vou comprar de dó, né? Fez uma policy tão grande aquele dia. Eu falei, acho que eu vou usar essa estratégia mais para sair pra rua. Mas tem muito a ver com essa coisa da vontade, né? Eu percebo isso, assim. Primeiro, estabelecer uma coisa, nem todo mundo é empreendedor e não é obrigado a ser. Hoje a gente tem um mito de que todo mundo tem que ser empreendedor. Não é verdade, né? Nem todas as pessoas têm essa característica. Mas uma das características empreendedoras, né, existem testes para isso, né, de características empreendedoras, é exatamente essa vontade, né, essa não ter medo de, né, não ter medo de ir para a rua, não ter medo de falar sobre o assunto, não ter medo de buscar. Essa é uma característica muito clara do empreendedor. Né? E aí eu queria aproveitar e já mudar nossa conversa agora para esse lado do empreendedorismo, né? Porque você já contou uma parte da sua história como empreendedora, sei que tem outras coisas também, e agora você está num outro momento de empreendedorismo de novo. Né? Então eu queria que você contasse um pouco dessa parte agora para a gente falar de um assunto que é o nosso parte foco. de um processo que eu gosto muito. Assim, eu sei que é um processo que está no início e não estou lá no pico. Não tenho ainda falar assim, nossa, a Cícera está no sucesso do novo empreendimento dela. Mas estou curtindo esse processo de descobrir assim, quem que é o meu mercado ideal? Sabe quando você está procurando ainda? Eu vejo que é um mercado muito extenso, só que eu tenho que focar em um tipo de profissional, em quem é. Então, já desenhei, agora é ir atrás dessas pessoas. E aí, esse processo agora é de montar mesmo assim, voltar a ter uma empresa. Porque eu sinto que eu sozinha não sou uma empresa. Porque se eu não tiver, o negócio não vai rodar. É engraçado isso, porque eu já passei pelos dois momentos, né? Quando a gente trabalha como consultor, principalmente, geralmente você vai trabalhar primeiro numa empresa para você aprender um negócio. Se aconteceu isso com você, você foi trabalhar lá numa empresa de crédito consignado, depois você abriu a sua. Sim. Quando a gente abre um negócio, geralmente é muito difícil você ter empregado, né? Você ter alguém para trabalhar, colaboradores e tudo mais. Então, geralmente é a sua empresa. E aí a gente, meio como empresário, a gente tem essa vontade, né? Eu quero ter um escritório, eu quero ter as pessoas trabalhando. Faz parte, né, da ideia de ser empresário. Mas eu também já passei pelo outro lado, de chegar a ter um escritório bem montado, de consultoria, com pessoas trabalhando comigo, e de uma hora para outra eu falo assim, gente, para que eu tenho isso aqui? Pra quê? Deixa eu abrir. E teve um momento que eu abri mão de alguns contratos de consultoria, entreguei para as pessoas que trabalhavam comigo, ó, você fica com esse cliente, você fica com esse cliente, eu vou sair, vou ficar... E voltei para ser um empresário sozinho, sabe? E depois disso eu acabei seguindo por esse caminho. Porque realmente tem isso, né? A gente acha que às vezes ter a empresa é ter uma estrutura, é ter um... Né? Sim.
Às vezes eu não falo só da parte hoje, eu não penso mais como estrutura, mas pensar assim, como que a Cícera Oliveira Treinamentos pode estar tendo receita sem ela precisar estar entregando. Perfeito. Né? Que é o grande problema da área de treinamento. Que é o grande problema. Então, eu não você fica rouco, você não ganha dinheiro. Você não ganha dinheiro. Né? Então, eu não posso me dar o luxo de ter, assim. Então, é criar mesmo essa estrutura através de parcerias, né? Criar mesmo conteúdo para rodar, conteúdo para rodar. E eu gosto muito da parte presencial. É uma coisa que me faz muito bem. Às vezes, Cícera, faz que você vende no online. Eu gosto presencial, eu gosto do tete-a-tete, estar com as pessoas. E eu faço conteúdo para EAD há muitos anos, para graduações e tudo mais. Gosto muito da educação à distância, mas principalmente o treinamento, o presencial é diferente. É diferente. É uma energia, né? Então, que é diferente. Eu não quero perder isso, porque eu gosto muito, mas eu penso que um dos caminhos mesmo é criar treinamentos online para poder ter essa fonte de receita que não precisa de eu estar ali no presente, mas são treinamentos para empreendedores mesmo, empresários, nessa parte de estratégia de negócios. É ver o que o empresário não está vendo de oportunidade e ajudar ele a dar esse salto. É como, por exemplo, essa cabeleireira que eu estou atendendo. Ela já teve um salão muito grande, ela diminuiu, agora ela quer voltar a crescer. Então, ela está ajudando tudo nessa parte da estruturação dessa extensão do salão dela. Esse é um negócio, é um mercado legal também, esse que você acabou de dizer, pelo seguinte. Às vezes a pessoa abre um negócio, pode ser um restaurante, pode ser um salão, pode ser qualquer coisa. E ela é boa naquilo que ela faz e cresce rápido. E ao crescer rápido, se cresce desorganizadamente. E aí a pessoa assusta em um determinado momento, ela fala assim, nossa, não é isso que eu quero, ela volta para trás. Mas não é porque o negócio grande é ruim, é porque você cresceu desorganizadamente. Desorganizado. Né? E aí, Fabiano, quando a gente olha para os empreendedores, quantos não têm a mesma história que eu? Sim. Eu contei a minha história que eu fui pedir conta e no outro dia a empresa já era minha. Quantos abriu um negócio assim no estado? Sim. Surge. Eu fiz faculdade de administração. Na faculdade a gente fazia o quê? Plano de negócios. Isso. E todo empreendedor faz um plano de negócio para abrir uma empresa hoje? A grande maioria começa na louca. Na louca. Eu te comentei que eu dei consultoria no Sebrae durante alguns anos, e era aquela consultoria assim, a gente ficava lá e vinham os empreendedores, mas olha, 90% das pessoas que buscam o Sebrae não é a pessoa que está pensando em abrir um negócio. Ela abriu, já quebrou a cara, está quebrando. Quem pode me ajudar? Aí ela vem no Sebrae. Sim. E ela chega com essa história que você contou. Ó, eu tinha uma ideia legal, peguei o dinheiro aqui que eu tinha do meu acerto, eu abri isso aqui, mas ó, eu tô vendendo até bem, mas não sei porque eu não tenho dinheiro, eu tô quebrando. Aí você faz o plano de negócios dele, aí é que ele fala, agora que eu entendi. Devia ter feito assim, é como se ele construísse uma casa sem alicerce nenhum, aí ele tem que começar a derrubar essa casa para criar de novo. Né? E aí, será que a pessoa tem estrutura para fazer isso? Ela tem conhecimento para fazer isso? E às vezes, Fabiana, é ter esse apoio, porque eu me sinto assim, na hora que ele está destruindo essa casa, ele não pode deixar esses tijolos cair no chão, porque é a renda dele. É a renda dele. É como se eu viesse aqui e segurasse o tijolinho para ele derrubar algumas partes para construir de novo. Sim. Então, com esse apoio, vendo as oportunidades que ele não está vendo, trazendo um conhecimento que ele não tem, que às vezes é até simples, mas a pessoa acha que é complicado demais. Sim. E não faz. E aí tem um outro lado, aí uma pergunta. Porque você contou aquela história do seu cliente que veio, fez dois atendimentos, falou, agora não tem mais tempo. Esse empresário que está nesse momento, ele vê valor nisso? Porque às vezes eu vejo que ele está com o negócio dele ruim, quebrando, mas aí você fala para ele, olha, eu posso te ajudar nisso aqui, ele fala assim, mas não tenho como investir nisso. E continua quebrando. Muito sim, mas eu acho que depende muito do jeito que a gente mostra para ele essa oportunidade, sabe? Se ele vê claro os caminhos que ele tem que fazer, a pessoa acaba investindo. Mas tem aquele mesmo que ele não tem essa visão para isso, que ele vai achar que é mais um custo, que ele vai acabar de quebrar. Então, existem as duas pontes. É a mesma coisa da empresa. Sim. Que a gente estava falando de treinamento. Tem aquela pessoa que ela quer aprender, que ela quer se desenvolver, e tem aquele que não quer. Então, não é perfil mesmo.
Mas os que eu vejo, que a maioria dos que eu converso, eu vejo que a pessoa tem uma grande vontade de fazer. Por exemplo, dessas mentorias, da semana passada para cá, comecei a atender uma empreendedora, ela faz trança de cabelo. E aí eu conheci ela num bate-papo, assim, fui numa reunião de mulheres, aí eu perguntei o que ela fazia, ela falou trança de cabelo. Nossa, que negócio legal! Você já pensou em ensinar a fazer trança de cabelo? Ela falou uma coisa que eu penso há muito tempo, mas eu nunca tive coragem. Eu falei, me chama. A gente fez uma reunião, eu passei os passos para ela, começou a fazer. Aí ela me mandou, eu tenho um áudio dela, mandou terça-feira. Cícera, eu tinha passado umas tarefas assim para ela. Vai ver quanto que custa os materiais para você ensinar, vai cotar um lugar, né, para você fazer a aula e a gente cotar assim, preço de apostila, tal, e me acha 4 pessoas para você fazer uma turma piloto. Aí ela falou assim, Cícera, comecei a me movimentar para fazer isso, e você não acredita. Veio um pai de uma amiga minha e falou, ele nem sabia que eu estava fazendo com isso, e perguntou se eu ensinava a fazer tranças. Eu falei, tá vendo como é que o movimento acontece? Isso é muito interessante, né? Como, porque, na verdade, você pode ter um olhar mais, assim, aquela história que o povo fala, né? O universo conspira, mas eu acho que é uma coisa mais simples, é o próprio movimento. Porque você fala com uma pessoa, você fala com outra pessoa, você fala com outra pessoa, daqui a pouco... Eu estava contando a história do podcast, né, para vocês aqui antes. Eu iniciei o podcast em janeiro do ano passado com um objetivo muito simples, assim, ó, meu filho está pensando em escolher uma profissão, eu vou chamar uma pessoa de logística, uma pessoa de direito, uma pessoa de... Tanto que uma das primeiras entrevistadas que eu tive foi a Nileide, para ela falar da área de marketing, tal coisa. E esse movimento era uma dificuldade. Os primeiros entrevistas eram os amigos, as pessoas que eu conhecia, que eu fui convidando, as pessoas foram vindo. De uma hora para outra, as pessoas começaram a me ligar, falando assim, ó, eu queria ser entrevistado, eu queria ser entrevistado, eu queria ser... E aí, eu tinha me planejado para fazer uma entrevista por semana, teve esse final de semana, porque eu só tinha o sábado para fazer, que tinha 4 entrevistas. Aí um dia minha esposa falou, caramba, você está ficando o sábado inteiro fazendo entrevista. E foi o próprio movimento, né? E olha como as coisas, é o que você falou, como as coisas vão acontecendo e a gente vai... Quando chegou no final do ano, eu falei, tá, agora eu preciso tirar o podcast dentro de casa e eu vou alugar uma sala para eu montar o podcast, isso aqui que nós temos aqui, né? Esse espaço que a gente tem aqui. E acabou aparecendo um prédio. E eu falei, o que eu vou fazer com esse prédio? E aí comecei a fazer outras coisas. E aí a gente vê como o movimento ele vai trazendo as pessoas, né? As oportunidades vão surgindo. Tem até aquela frase que muito fala assim, né? Quando a gente coloca o pé, Deus dá um chão, né? Sim. Quando a gente não coloca esse pé, parece que as coisas não acontecem. Exato. Às vezes eu fico falando assim, gente, será que eu tenho que esperar ficar tudo tão pronto para eu começar? Porque de repente, na hora que eu começo a fazer o caminho, dar esse passo, o caminho começa a se abrir. Sim. Né? E aí, eu vou pegar um ponto que você falou que eu achei muito interessante, porque assim, você falou, olha, eu gosto do presencial, também amo o presencial, gosto de estar lá, dando treinamento. Mas a gente sabe que existe um mercado para a distância. E isso que você falou, você estava contando essa história da transista, e eu me vi muito nela pelo seguinte, eu gravo conteúdo há 20 anos, eu tenho estúdio, todas as pessoas viram para mim e falaram assim, pô, você é professor, você grava conteúdo, você tem estúdio, por que você não vende aula? Eu falo, cara, eu não acredito nesse negócio, eu não gosto, eu faço para os outros, mas para mim eu não vou fazer. Mas hoje eu estou muito claramente na minha cabeça assim, cara, eu preciso fazer. O que eu estou esperando, né? Sim. Por que eu não fiz até hoje, né? Também tem aquela outra conversa que se fala muito, né? Tem tantas pessoas que não estão tão preparadas fazendo, dando certo, e aquelas pessoas preparadas tá ali. Isso aqui também eu acho que você deve passar por esse questionamento, de perguntar se você passa. Tem tanta gente falando besteira hoje também. Tem. Que às vezes eu fico assim, tá, será que eu vou ser visto como alguém que também está falando besteira? Você tem essa percepção? Minha falou isso. Cícera, por isso que ela falou assim, junta todos os certificados que você já fez, todos os cursos que você já fez e coloca preço neles. Quanto que você pagou em cada um? Porque às vezes eu fico assim, poxa, será que meu conhecimento vale mesmo? Será que alguém pagaria por isso? Mas o tanto que eu estudei, conteúdo eu tenho. Eu não posso
uma fraude. Sim. Que às vezes É porque assim, tem tanta fraude por aí, né? Tem tanta fraude, não posso ser mais uma fraude. Igual essa semana eu comprei ontem eu tava brigando com uma pessoa que eu comprei um curso online. Era um curso de DISC. Sim. Eu já fiz treinamento de DISC, mas aí apareceu para mim porque eu queria ter, para entregar para os meus mentorados, já fazer o teste. E é um teste online e ele sai até as ações que a pessoa tem que fazer no que ela tem que trabalhar do DISC dela. Nossa, legal. E aí, comprei. Sabe quando você compra à noite, assim? Aí eu ainda marquei um post-it, assim, não posso, porque às vezes eu compro o curso online e esqueço de entrar. Faço isso também. Eu tenho que entrar pra ver. Aí na hora que eu fui entrar, Fabiano, não era nada daquilo que tava falando na hora Na apresentação. Compra. E na hora da compra, eu ainda comprei um bônus a mais. Por tantos reais a mais, vem um outro curso. E não veio. E aquilo que eu comprei não era aquilo que eu estava pensando. Eu falei, não vou ficar quieta. R$129. Falei, nossa, se fosse... Não é dinheiro para jogar. Nenhum dinheiro você pode jogar fora, mas né? Dessa vez eu não vou ficar quieta. Eu estava de manhã nervosa, falei assim, eu vou chamar. Aí eu chamei, 8 horas, fiquei esperando dar 8 horas da manhã. Aí deu 8 horas da manhã, eu chamei lá no Fale Conosco. Tudo que eu falava, a pessoa não entendia. Aí eu falei assim, é uma IA que tá falando comigo? Aí não é uma IA. Eu falei, não, mas tá parecendo, porque eu acho que vocês não treinaram a IA para responder o que eu tô perguntando. O que eu tô perguntando. Porque eu perguntava uma coisa e me respondia outra. Perguntava uma coisa e respondia outra. Eu falei assim, gente, se tem uma pessoa dessa, vendendo um tanto, que deve ter vendido um monte. Não que eu me compare qualquer um. Não, assim, cada pessoa tem o direito de, né? Que bom que ela tá vendendo. Mas... Não é? Nem se é um treinamento e se coloca como desenvolvimento humano. O DISC é só uma ferramenta, mas é uma pessoa especialista em desenvolvimento humano. Uma pessoa que vende desenvolvimento humano tá respondendo um cliente, falando que é um humano que está do lado de trás da... E que você claramente vê que não é. Que você claramente falou que Nossa, aliás, isso que você falou, é lógico, a gente não pode fugir da IA, ela vai acontecer e a gente está acontecendo, mas hoje, para mim, eu tenho exatamente essa percepção que você teve de falar, gente, eu não estou falando com uma pessoa e isso está me irritando, né? Porque quando a gente entra em contato com uma empresa, é porque eu tenho um problema e eu quero resolver esse problema, né? Eu acho que o uso da IA, principalmente nesses Fale Conosco, nessas coisas, é ruim. É ruim. Né? Ele depois encontra o nome da Eu acho empresa. que até um tempo ali do atendimento, sim, mas uma hora entrar humano. Mas sabe o que eu percebi, Fabiano? Realmente começou a ser humano. Qual que é o problema? Os humanos que estão atrás da IA se comportam como uma IA. Por mais não foram que treinados troque, para. ele não foi treinado para lidar com uma pessoa. E esse é um grande problema mesmo deste modelo. Porque assim, por exemplo, você vai dar um treinamento. Se há uma insatisfação, você está lá. Você vai resolver. Né? Não tem nem como você não resolver. Não tem nem como você resolver. Você precisa resolver. E a distância, né? Os cursos EAD, eles têm esse distanciamento. Né? Não é só isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para você. No dia desse eu tive um problema com o banco. Você não consegue mais falar no banco. Primeiro não tem agência. E tudo é no aplicativo do banco. Uma das opções que fala com o atendente. Em vez de falar com o atendente. Só tem quando você já está desesperado. Porque... Isso. Então, esse tipo de atendimento traz uma insatisfação do cliente muito grande. E eu gosto muito do exemplo de salão de beleza, porque para mim eles têm uma característica que é muito rara nas empresas hoje, que é a capacidade que eles têm de fidelizar clientes. Você falou aí que você tem uma cliente que tem um salão há 30 anos. Ela deve ter clientes de 30 anos. Tem. Né, que estão com ela. E se ela mudar de lugar, a pessoa vai junto. Ela já mudou de lugar várias vezes. E você vê quando eu estou lá no salão dela, fazendo a mentoria com ela, por mais que ela não tenha horário marcado, toda hora entra uma cliente. Não, eu passei aqui só para falar um oi. Não, eu passei aqui só para te ver. Sabe assim? Faz parte da família, né? Faz parte da família. Né? E é realmente complexo isso. Nas empresas grandes não conseguem fazer isso. Essa fidelização. Fazer isso. Então, bom, já tem quase uma hora que nós estamos falando. E eu queria, para ir, gente, ir encerrando duas coisas, né? Que você falasse um pouco mais do seu negócio, desse novo negócio que você está desenvolvendo, né? O que é, quem é o seu público, o que eles podem esperar de você, o que você está buscando. E depois eu vou fazer uma outra pergunta para você, mas primeiro eu queria que você falasse do seu negócio.
Como eu falei para você, que eu estudei todo esse tempo, assim, qual que era meu perfil. Então, meu perfil eu vejo hoje que são profissionais liberais. Dentistas, advogados, cabeleireiras, todo mundo que ele é o próprio artista do negócio. Sim. Porque essas pessoas, ela tem muito coisa. Eu sei fazer, mas não sabe fazer da sua profissão um negócio rentável. Ver oportunidades de escalar ali, dele ver assim, poxa, como que eu posso fazer esse negócio rentabilizar sem ser só com as minhas 2 mãos e as minhas 24 horas? Sim, perfeito. Isso é muito claro em dentista, é muito claro em médico, muito claro. Sim, né? sim. Eu falo que essas profissões, elas deviam ter um curso de administração, ter uma disciplina de administração dentro do curso, né? Porque ele se torna um profissional, ele tem cliente, ele tem que ter um escritório, ele tem que ter um consultório. Ele tem que ter a gestão do negócio dele, né? Muitos deles, assim, poxa, não sabe negociar, não sabe falar o que faz, não sabe definir um preço, não sabe definir umas estratégias. Às vezes eu tô atendendo uma que ela fala assim, Cícera, mas eu já postei de tudo quanto é jeito. Eu já postei assim, já postei daquilo outro, já postei... Eu falei assim, mas é só postar? Será que você só vai conseguir trazer venda para o seu negócio com as postagens? Ele não entende o leque de outras coisas que a gente pode fazer para trazer a gente para o negócio. O que você está fazendo com os clientes que você tem hoje para eles trazerem outros clientes para você? Outros clientes. Que outros ramos, que parcerias você pode fazer que pode agregar aqui dentro do seu negócio? E a pessoa não sabe, ela se sente perdida, ela fica refém de um Instagram, ela fica refém de um WhatsApp. Eu acho que está tendo uma ilusão com isso. Eu conversei isso com a Nileide há um tempo atrás. Existe uma ilusão assim, as pessoas acham que hoje é o seguinte, a única forma de divulgar o meu negócio é ir para o Instagram e pior, para mim é pior. Eu tenho que fazer alguma coisa que viraliza. Viralizar não significa venda. Aí você vê um tanto de gente fazendo o mesmo vídeo. Aqui é o negócio do meu pai. Se você quiser comprar, não sei, ou fazendo dancinha. E, gente, não está trazendo nada para você aquilo ali. Você não sabe o quanto me irrita aquele vídeo. Esse é meu negócio. Se você quiser comprar. Gente, o que vende é entusiasmo. Como que você faz um vídeo falando assim, se você quiser... Não, e tudo igual, né? E tudo igual. E a pessoa acha que só isso que vai trazer cliente. Vai trazer cliente. E aí, esses dias, eu estava até numa aula do Sebrae. E aí, uma pessoa que faz marmita fitness. E ela falou assim, Cícera, eu não sei mais como que eu faço. Eu não sei fazer vídeo, eu não sei fazer foto, eu não sei fazer conteúdo. E aí, que eu acabo de fazer essas marmitas 10 horas da noite. Aí, eu fico até 1h da manhã tentando fazer um vídeo, uma coisa... Você está perdendo 3 horas do seu sono de descanso para tentar fazer um vídeo? Se você descansasse, quantas marmitas a mais você fazia no outro dia? Sim. Se você pegasse e fosse para as academias que tem do lado da sua casa e fosse entregar um cartãozinho seu, conversar com as pessoas que estão lá malhando, que são um público que quer comida fitness, será que você não vendia mais? Ou será que com esse valor que você vendia mais, você não poderia pagar um profissional? Você quer fazer no Instagram? Ótimo, ajuda muito, tô falando que é ruim. Mas se você não sabe fazer, aí você vai perder 3 horas de sono para você tentar fazer achando que é aquilo que vai te trazer venda. E isso é importante, né? O que você falou assim, não é que eu não tenha que estar. Instagram hoje e outras redes sociais são importantíssimas para você se posicionar no mercado. Mas não é a única ferramenta. Não é a única. E as pessoas estão com essa ilusão de que é a única ferramenta. E se eu não tiver um Instagram bombado, eu não vou vender. E não é verdade isso. Né? Uma coisa que eu aprendi muito, Fabiano, com esses 15 anos de empresa e agora trabalhando há 2 anos com treinamento, não é o tanto que vale meu tempo só, é o tanto que vale a minha energia. Sim, perfeito. Porque se eu não estiver bem para fazer o meu negócio... Não adianta. E se é uma coisa que eu não sei fazer, uma das coisas também, às vezes fala assim, eu vou economizar se eu mesmo fazer os meus pushes. Eu vou economizar se eu mesmo editar os meus vídeos. Eu vou fazer isso. Mas a gente tem tempo para fazer tudo. É importante saber. Porque uma hora que você não achar alguém, você vai lá, você mesmo vai fazer. Sim. Mas você não dá conta de fazer Foi uma das coisas que foi uma necessidade para mim. Quando eu comecei o podcast, eu mesmo fazendo tudo. Chegou num momento que eu falei, não, eu preciso ter alguém para editar os vídeos, preciso ter alguém para postar, eu preciso ter alguém para fazer isso. E você falou uma coisa que eu achei muito importante, porque eu vivi isso agora recentemente. Eu vim aí de 1 ano e alguns meses
gravando duas, três entrevistas toda semana, e numa correria com isso, e fazendo com gosto, com vontade de fazer. Quando chegou agora em junho, né, eu estava te comentando isso, eu estava muito cansado, foi um semestre muito puxado, e a última entrevista que eu fiz aqui, no início de junho, eu falei, gente, que ruim. Eu achei até desrespeitoso com a pessoa que eu estava entrevistando, porque eu estava tão cansado que eu não estava fazendo do jeito que eu gosto de fazer. E eu tomei a decisão de dar uma paradinha, de ficar um mês e meio sem fazer entrevista, porque eu falava, não, eu preciso estar bem para fazer isso, porque é o que eu gosto de fazer. É uma coisa que... O podcast, para mim, ele me deu um aprendizado que, assim, eu sentei aqui em 1 ano e meio, que ele tem hoje, eu comecei em janeiro do ano passado, eu sentei aqui com 130 pessoas diferentes. E durante 1 hora eu fiquei falando com essas pessoas. Eu aprendi. Cara, isso aqui foi uma faculdade para mim. Né? Eu falo isso nos treinamentos. Às vezes eu aprendo com as pessoas muito mais do que muito mais. Então, mas eu tenho que estar bem para fazer isso. Não adianta você fazer a coisa por obrigação. É o que você falou, a pessoa que está fazendo a marmita o dia inteiro, depois vai gravar um vídeo por obrigação. Ela nem vai sair com o entusiasmo que ela tem que ter, com a energia que ela tem que ter. Então, ela cuidar disso mesmo. Aonde que eu preciso estar no meu negócio? Né? Ela falar assim, ó, prioridade, eu tenho que estar inteiro nessa parte aqui. Se ela é uma cozinheira, se ela faz as marmitas dela, ela tem que estar inteira ali naquela parte. A qualidade dela, aquilo ali que vai trazer mais coisa para ela, entendeu? Sim. Então, eu acho que é importante também as pessoas pensar isso. O que eu posso terceirizar do meu trabalho que não vai perder a minha qualidade? A terceirização, muito pelo contrário, não é nem só perder a qualidade, é buscar mais qualidade. Porque você vai buscar alguém que é especialista naquilo. Que vai fazer aquilo. Bom, então eu vou fazer a minha última pergunta para você, depois eu encerro aqui, que é a seguinte. Você contou uma história bem rica, né? E aí eu queria que você, assim, se você tivesse que falar algo para aquela menina lá, que arrumou o primeiro emprego, né? Bateu lá na porta, entrou, né, como estagiária e tudo mais. E depois de tudo que você aprendeu, né, nessa vida sua, o que você falaria para aquela menina lá? Que tudo é um processo. Se a gente não começar, a gente não chega a ser grande. Que esse salto que eu quero dar, primeiro a gente tem que dar pequenos passos, né? E ter essa humildade de saber que eu não sei de tudo. Sim. Né? A gente está no momento de aprendizado. Mas se eu tô... Sempre estamos aprendendo, né? Sempre estamos aprendendo. Mas não esquecer assim, você já sabe. Alguma coisa você já sabe. E dá valor para isso, né? Porque se eu não der valor para o meu aprendizado que eu já tive, que eu esforcei tanto para ter, quem que vai dar? Né? Então, eu acho que todo mundo tem que pensar nisso. E eu acho que a sua história mostra muito isso, né? Todas as grandes mudanças que você fez na sua trajetória foram arriscadas, meio loucas, né? Sim, mas sempre com muita coragem, né? Sim. Bom, primeiro quero te agradecer muito, pedir desculpa que a gente já marcou umas 3 ou 4 vezes, mas foi, né, tudo isso que foi acontecendo, e a última vez nem foi culpa minha, tá? Culpa da obra. E para você, né, que eu fiquei um tempo aqui, 1 mês e meio sem lançar novos episódios, exatamente por isso que a gente estava começando agora, né? Eu vim de um processo de fazer muita coisa, me cansar um pouco. Eu acho que o podcast, para mim, é um grande aprendizado, é uma grande escola, mas é um grande prazer fazer. E eu preciso estar com prazer de fazer, como tive hoje aqui com você, né, conversando, batendo esse papo, apesar da gente já ter tido uma conversa longa também sobre isso, né? E o nosso podcast tem este objetivo, né? Não é um podcast para ensinar nem nada disso, mas é para entender, conhecer as pessoas, conhecer as histórias das pessoas, né? Então, assim, você veio aqui, contou essa história linda dela, quero te agradecer muito. Obrigada. Pode, né? Claro. Se você quiser falar alguma coisa, dar seu contato, a gente põe lá seu contato também. Vou deixar você falar suas últimas palavras e depois eu encerro o nosso papo aqui. Obrigada, Fabiano. Foi um prazer estar aqui com você também. Aprendi muito. As perguntas que você me fez refletir de muita coisa. Com certeza eu vou sair daqui com um monte de ideia para colocar em prática. Né? E me sigam nas redes sociais. Sou Cícera Mentora. Né? A gente coloca lá nas postagens. Sou Cícera Mentora. Cícera Oliveira Mentora. Eu mudei esses dias a rede social, por isso que está desse jeito. Mas aí deixo meu contato, então eu faço treinamento tanto para profissionais liberais
Também para suas equipes, então é para dar um salto aí nos seus negócios. Ótimo. Bom, pessoal, então esse é o nosso bate-papo. Eu estou com muito prazer de estar aqui de volta, né? Depois de 1 mês e meio aí sem gravar. Vamos voltar no nosso ritmo aqui. Sábado já tem entrevista nova. E dizer o seguinte, né? O podcast, esse ano, ele mudou para esse novo, a nossa casa aqui, que é a Bespoke, que é os estúdios Bespoke. Temos hoje outros estúdios, então se você quer produzir seu conteúdo, né? Quer fazer videoaula, podcast, entrevista, temos nossos espaços aqui, então temos nossos contatos aí também. E lembrar sempre, né, o nome do nosso podcast, ele foi pensado pelo seguinte: toda vez que eu conheço alguém novo, toda vez que eu converso com uma nova pessoa, eu me torno mais do que um, né? Eu aprendo com essa pessoa aprende comigo e a gente cresce nos relacionamentos. Então, somos mais do que um e até o nosso próximo encontro.